queria perguntar para o senhor se esses números do mercado de trabalho estão mostrando um arrefecimento para esse mercado, apesar de no CAGED a gente ver uma criação ainda forte no setor de serviços. Como o senhor avaliou esses dados de emprego por aqui? Então, a gente está vivendo também um momento muito parecido com os Estados Unidos. Quer dizer, nesses momentos você não tem indicadores claros de um único posicionamento. Acho que o CAGED... Então, quando você está comparando com o ano passado, que foi um final de ano muito positivo em final de 24 para 25. Então, quando você compara com fevereiro de 25 fevereiro de 26, realmente a gente teve uma criação menor, mas a gente sabia que 26 foi um ano de menor crescimento, então a gente carregou menos capacidade de expansão de 2025 para 2026. Então o emprego é menor, ele veio abaixo do esperado, o que mostra que o efeito do Banco Central criou realmente uma desaceleração na economia. Isso está sendo visto no segmento de criação de vaga, mas também no endividamento das famílias, que é o ponto, acho que, mais sensível hoje do ponto de vista do planejamento macro. Assim, acendeu o sinal de alerta no governo que as famílias chegaram no nível de endividamento, vamos dizer, além do ponto ótimo. Elas estão, na verdade, pagando muitos juros e estão muito endividadas e pagando muito serviço de dívida. Então, acho que isso está acontecendo. Mas, voltando, nós estamos num cenário meio dúbio. Existe criação de emprego, a economia não está desacelerando a um nível que o Banco Central precisava, que era para poder reduzir a inflação, mas eu acho que também a gente vai ter um efeito um pouco mais de retração por conta da mudança do discurso do Banco Central. Muitos empresários esperavam virar o ano e, a partir desse momento, começar a reduzir os juros e começar a fazer planejamento de investimento por conta de um juros menor. O Banco Central, tendo esses juros ainda nesse patamar, é muito provável que sejam feitos os adiamentos dos planos de investimento. Então, parte do crescimento que a gente ia ter esse ano, a gente não vai ter. Então, muito provavelmente, a gente vai começar 2027 também com pouca potência para a criação de emprego. Então, acho que a gente está numa curva agora de piora do cenário macroeconômico, principalmente do ponto de vista de emprego. E principalmente você tem menos emprego e tem famílias com menos renda líquida para fazer consumo. Então isso vai fazer a economia desacelerar. Então para o ano do ano que vem é esperado um crescimento mais fraco, e principalmente um ajuste monetário e fiscal que vai ter que ser feito para poder colocar as contas públicas em dia. Então acho que tudo isso junto está trazendo um cenário ruim para 27, e que, se o Banco Central realmente fizer o que ele está apostando, melhorou a situação. Só falando em Brasil, na semana passada a gente estava falando em parar os juros em 14. Agora o mercado está falando em 13,5, mas ainda está muito longe dos 12 que era esperado no início do ano. O Focus continua apostando em 12,5, mas eu acho que os juros vai terminar mais alto por conta da inflação que vai se perpetuar. O governo está tentando dar subsídios, está tentando criar linhas especiais, mas isso vai diminuir a potência do crescimento da economia. Então, acho que a gente está numa situação ruim, mas não é uma situação de desaceleração brusca da economia, mas uma desaceleração suave, que em 2027 provavelmente vai ser um ano pior para a gente. Professor, o senhor citou o endividamento das famílias. A gente mostrou aqui no nosso programa mais cedo que esse endividamento em janeiro foi de 49,7%, de acordo com o Banco Central, muito próximo da máxima histórica registrada em 2022, que era de 49,9%, ou seja, está bem perto também. E como o senhor citou, tem causado preocupações para o governo, ainda mais em ano eleitoral. O Ministério da Fazenda está negociando com bancos medidas para reduzir o endividamento das famílias a pedido do presidente Lula. E aí eu tava dando uma olhadinha aqui que o ministro da Fazenda, Dário Durigan, deu uma entrevista à Globo News, uma entrevista gravada que ainda vai ao ar, em que ele afirmou que vai haver um desconto na dívida das famílias no novo programa de renegociação que está sendo desenhado pelo governo junto ao setor financeiro. De acordo com ele, a ideia é que se ofereça 80% de desconto, sendo os 20% restantes da dívida vão ser refinanciados. Eu queria saber, professor, se do ponto de vista econômico existem medidas responsáveis para diminuir esse endividamento, se a culpa é apenas dos juros altos. Quando a gente mostra essa preocupação ali do endividamento,
tirando a questão, claro, eleitoral que preocupa o governo, do ponto de vista econômico, as medidas é uma medida responsável esse programa de renegociação também, professor? Então vamos lá, vamos voltar. Isso aí são várias perguntas dentro de um único questionamento. Primeiro, vamos voltar primeiro à origem desse endividamento. Eu acho que as famílias estão endividadas. Estar endividado não é um problema. Se você pegar em vários lugares do mundo, o nível de endividamento das famílias ele é muito mais alto que o Brasil, principalmente porque o financiamento imobiliário, que é um grande incentivador da formação de capital das famílias, de patrimonial, né, que as famílias vão comprando bens, ele ocorre quase que exclusivamente no mundo através de dívidas que você faz para pagar com o tempo. Então, estar endividado não é o problema. O problema é que o serviço da dívida no Brasil está muito alto. Então, não só para as pessoas físicas e pessoas jurídicas, esses juros de 15%, mais o inadimplência, mais o custo de imposto, mais despesas de retorno que o banco quer ter, tudo isso junto forma uma taxa de crédito muito alta. Em geral, obviamente que depende do momento da economia, mas em geral a taxa Selic representa em torno de 1/3 do custo médio dos empréstimos do Brasil. Como a gente está falando de uma taxa Selic de 15, de 14,90, nós estamos falando de um empréstimo que está rodando na faixa de 45 para a média da sociedade. Então isso tudo cria e por muito tempo, com juros altos, cria um custo de serviço de dívida muito alto para a sociedade. Então, o que aconteceu foi que esse endividamento cresceu nos últimos meses por conta do pagamento de juros e do refinanciamento desses juros na dívida. Então, o principal motivo as famílias têm dívidas é importante para poder, de alguma forma, você formar capital, você comprar bens que você não compraria à vista, porque você não tem dinheiro, você usa o crédito para fazer isso, mas o serviço da dívida está pesando muito para as famílias. Agora, do ponto de vista E outro motivo também é que o Brasil tem baixa educação financeira para a pessoa se planejar corretamente. As pessoas vão tomando créditos mais caros porque são mais rápidos, e com isso você acaba pagando um serviço de dívida muito alto em vez de você procurar linhas mais baratas. Então, esse é o ponto do problema estrutural do aumento do endividamento. A solução é que não faz o menor sentido. O governo, vamos criar um programa de refinanciamento de dívida, vamos criar um programa de redução de juros. Não existe isso. Na verdade, é uma decisão pública interferindo na esfera privada do crédito que as instituições financeiras vão dar. Toda vez que o governo tenta fazer isso com os bancos públicos, ele deixa um rastro de prejuízo gigante nos bancos. Então, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, vive tendo períodos de prejuízo por conta de expansão de crédito irresponsável que é feito. E banco privado não é obrigado a seguir norma nenhuma, porque o que mede o resultado o que mede o crédito e o valor do crédito além da taxa de juros, imposto e margem de lucro e expectativa de perda. E isso o governo não controla. A única coisa que o governo controla é o imposto. Então, para o governo falar que os juros vai cair e que os bancos vão aceitar reduzir a dívida, tem que ter uma contrapartida. E a contrapartida sempre é dinheiro público sendo usado para poder subsidiar as pessoas que estão com dívida muito alta. Então, eu acho que, do ponto de vista fiscal, essa é a pior medida que tem. Em vez de você tentar, de alguma forma, acertar seu lado fiscal, para o Banco Central reduzir os juros e você conseguir, de alguma forma, fazer a economia naturalmente, de forma privada, acertar seus contratos, ele vai querer entrar interferindo no setor privado para poder baratear, transferindo o dinheiro da população, dos contribuintes, para poder ajudar os bancos, que vai ter que dar algum benefício. Se não for subsídio direto, vai ter que ter redução de imposto para poder ajudar os bancos a aceitar esse prejuízo nas operações dele. Então, de alguma forma, a gente vai estar pagando essa conta. Então, acho que, do ponto de vista fiscal, é mais um esqueleto que está sendo criado que em 27 vai ter que ser equacionado. Se isso faz sentido agora, politicamente, a decisão... Política sempre é um momento ruim. Quando a decisão econômica está baseada numa necessidade política de reeleição, sempre são medidas ruins. Mas esse esqueleto vai ser pago em 27, quando a gente tiver que fazer um ajuste, e aí essa conta vai chegar para ser paga no futuro.
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participou de um evento no Banco Safra essa semana. Ele falou que o problema é um problema boa parte da população considerar o rotativo do cartão de crédito como renda disponível. Para ele, o debate sobre o endividamento da população tem sido atravessado por fatores conjunturais e estruturais, com impactos diretos no custo de acesso ao crédito e na percepção que as famílias têm da própria situação financeira. Nas palavras do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Por falar em Galípolo, professor, você não achou o Galípolo nesta semana mais dovish do que a ata, o comunicado do Copom na última decisão mostraram? Ele falou que o Brasil está melhor do que os países pares, países similares, para enfrentar os impactos da guerra. Está mesmo, professor? Ah, eu acho que ele está tentando, de alguma forma, amenizar parte vamos dizer, desaceleração que ocorreu na última reunião. Acho que sim, eu acho que ele está olhando. É que a gente tem que pensar o Brasil, parte do que ele está falando é verdade. O Brasil sofre menos porque o Brasil é um país mais fechado. Então, acho que a nossa interligação com o resto do mundo ela é pequena, a gente vive muito do consumo interno das famílias, a gente é um país relativamente fechado, com pouco interferência, pouco... A gente tem muito pouco de investimentos nossos fora do Brasil, então, de alguma forma, a gente tem uma certa blindagem por a gente estar distante dos grandes núcleos de econômicos. A gente perde o crescimento, mas também a gente é protegido parte na desaceleração. Além disso, eu acho que ele está olhando também a questão da Petrobras, que é o grande gargalo da questão de custo hoje, que é o custo do diesel, transporte, gasolina, que a Petrobras, de alguma forma, tem uma política de diminuição de volatilidade, que é certo ou errada, mas é a política dela. Então, vamos analisar isso depois, quando a gente está falando como investidor da Petrobras. Eu acho que tem todo um estudo que vocês fazem sobre investimento em ação. Mas eu acho que, realmente, o Brasil está protegido, mas o que eu acho que ele está querendo mostrar é cara, a situação está ruim, mas vamos continuar com o processo de queda, vamos continuar, de alguma forma, flexibilizando, porque o impacto da inflação aparentemente não é um impacto muito grande vamos dizer, no total da sociedade. Eu acho que é mais isso que ele está querendo passar para tentar um pouco mostrar para o mercado que o cenário não está tão ruim quanto foi precificado na véspera da reunião do Copom. Tanto que você pega os juros, ele subiu, ele está mais baixo do que estava, ou seja, vai ter mais quedas do que estava precificado uma semana atrás, exatamente por conta dessas falas dele e porque realmente os efeitos de inflação e se as expectativas de inflação estão subindo, o Focus tem mostrado expectativas de inflação para o ano, mas ainda abaixo do teto da meta, ainda de alguma forma com uma disparada mais leve do que foi em outros lugares do mundo que estão sendo planejados. Então, eu acho que ele está tentando passar uma imagem um pouco mais positiva para não deixar piorar o crédito, até porque, voltando, tem muita empresa endividada e se você for tomar crédito hoje, as pessoas não olham para a curva de curto prazo, olham para a curva de longo prazo e essa curva deu uma piorada muito grande nas últimas semanas. Então, hoje, se eu for tomar crédito para refinanciar capital de giro, produção, eu vou pegar dinheiro caro e talvez esse dinheiro não seja tão caro porque pode ser que seja uma expectativa. A inflação não está tão pesada, mas se antecipou muito de um potencial risco que muito provavelmente o Banco Central não está vendo nessa magnitude. Então, acho que a fala dele tem muito mais a ver com tentar colocar de volta a taxa de juros no trilho do que eles acreditam que o Banco Central, que eles acreditam que vai ser a taxa no longo prazo.